Quando Abraão estava morando com seu pai em Harã, acreditam os teólogos, Deus então o visitou. E essa foi a primeira epifania vivenciada por Abraão, que nós vamos ver e está relatada em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão, ele era um homem comum, como todos os homens do seu tempo. Ele possuía muitos bens. Estava bem estabelecido na cidade de Harã. Diz o texto que ele já havia comprado muitos servos, algo naquele tempo normal. Entretanto, havia algo negativo em Abraão, em relação aos demais homens de seus dias. Sua esposa, Sara, era estéril, incapaz, de procriar. Nos tempos de Abraão, acreditava-se que a incapacidade de procriar, de gerar um filho, era castigo dos deuses. Dessa forma, Abraão e Sara eram vistos como amaldiçoados pelos deuses. E como é que Deus faz as coisas, né? Ele escolhe, então, este homem, visto por todos como amaldiçoado, e diz: vem aqui, eu te tornarei um abençoador. Por isso que a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para mostrar sua sabedoria. Em sua primeira epifania, em sua primeira percepção da presença de Deus na história, Abraão recebeu algumas promessas da parte de Deus. Vejamos as promessas feitas por Deus a Abraão. A primeira promessa: Deus prometeu a Abraão que faria dele um grande povo. E isso só seria possível através de um descendente. Ele precisava gerar filhos. E Abraão sabia que seria necessário um milagre para que a sua mulher pudesse gerar um filho. Quando Abraão recebeu esta palavra, ele já tinha 75 anos e nenhum filho. Sua mulher também já não era tão nova, já de idade avançada. A segunda promessa: Deus prometeu a ele que o tornaria famoso, isto é, faria o seu nome famoso, e que ele seria uma bênção. Isto significava que ele seria mais próspero do que já era. E todo o trabalho realizado por ele teria o favor de Deus. A terceira promessa: Deus prometeu proteger-lhe de todo o mal. Ele teria a proteção de Deus contra todo o mal. Isso está declarado quando diz: os que
o abençoarem serão abençoados, mas os que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ora, Deus estava dizendo, se alguém se levantar contra você e te amaldiçoar, eu vou dar um jeito cabo nesse cara. Ele vai estar amaldiçoado. Deus estava dizendo para ele, eu vou destruir seus inimigos, qualquer um que se opor a você. Os que te abençoarem, eu também vou derramar bênção sobre eles. Essas promessas tiravam agora Abraão de uma vida comum na história e o transportava para uma vida acima de todas as expectativas, uma vida desejada por todos os seres humanos e até hoje, desejada por todos. Muitos continuam correndo a Deus em busca exatamente destas promessas. Deus estava oferecendo a Abraão o paraíso aqui na terra. Mas, sempre tem um mais, né? Uma conjunção, como é? Adversativa. Mas, para se chegar ao paraíso, ele é desafiado a iniciar uma jornada de fé. Amarrada a essas promessas de uma vida no paraíso, Abraão recebeu um desafio gigantesco da parte de Deus, apresentado a ele através de uma ordem clara de Deus: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que desafio. Ele é desafiado a deixar sua zona de conforto, de segurança, o ambiente que já lhe era familiar, a terra da qual onde ele estava prosperando, para iniciar uma peregrinação no desconhecido, onde o sofrimento, a angústia, as dúvidas e o medo poderiam lhe afrontar constantemente. Ele vai sair de um lugar que ele tem segurança, tudo está bem, eu estou crescendo, estou prosperando, e vou para uma terra que não sei aonde que esse Deus que me aparece me manda ir, e o que será nessa jornada daqui para frente? O que terá para mim? Para Abraão chegar ao paraíso, ele precisava experimentar o inferno desta vida. Ele precisava se expor ao mal, às dificuldades e às maldades deste mundo. Sem a experiência do inferno, do mal nesta vida, Abraão não poderia conhecer Deus de fato. Deus seria para ele apenas um gênio da lâmpada atendendo os desejos de um sonho perfeito. E ele se veria então como o amo desse Deus. O sofrimento, a angústia, as dúvidas e o medo proporcionaram a oportunidade para Abraão descobrir que Deus era mais do que um gênio da lâmpada. Era seu libertador, seu provedor, sua justiça e, acima de tudo, o Senhor de sua própria vida. Era um Deus que desejava se relacionar pessoalmente com ele, que estava disposto a caminhar junto com ele nessa peregrinação de fé, provendo sempre para ele o escape do inferno, todas as vezes que fosse necessário. Acredito que sem a experiência do inferno neste mundo, e eu não estou falando do inferno como um lugar onde as almas vão depois da morte, mas eu me refiro ao sofrimento
deste mundo, sem este inferno, proporcionado pelo mundo, Abraão não poderia conhecer a si mesmo, pois as suas fraquezas não seriam trazidas à luz. Como ocorreu, por exemplo, quando um rei se encantou por sua esposa, e ele preferiu então dizer que era sua irmã e permitiu que aquele rei levasse a sua esposa. O mal, ao nos afrontar, as adversidades, né, as lutas, quando elas vêm sobre nós, elas nos faz perceber o mal que existe em nós, que está lá dentro do nosso interior. Ela traz à luz o que somos de fato. E sem essa percepção de pecador, Abraão se relacionaria com Deus baseado então em suas obras de justiça. E não se compreenderia como alguém agraciado, favorecido por Deus, alguém que não tinha méritos, mas que Deus mesmo assim desejou abençoar, sem que ele defrontasse com o inferno e pudesse perceber que o mal estava dentro dele mesmo, ele se consideraria digno de ser abençoado. E possivelmente, como muitos hoje, Abraão estaria reivindicando a bênção de Deus. E não se vendo como alguém imerecedor do amor de Deus. Eu não consigo imaginar direito como que foi o diálogo de Abraão com a sua família, logo após esta epifania. Também não está descrito na Bíblia, mas eu fico tentando às vezes imaginar, e assim, de uma forma bem resumida, eu imagino que ele chega para o seu pai, pelos cálculos, ele teria, neste momento, 145 anos. E aí, diz: pai, ontem Deus apareceu para mim. E ele disse assim que eu preciso ir embora daqui. Inclusive ir embora do senhor. Estou deixando o senhor, pai. O senhor é muito novinho, o senhor pode se virar sozinho, né? 145 anos, tal. Não sei como se deu essa conversa. Talvez o pai dele, a essa altura, já estava pensando: filho, você não vai cuidar de mim? Estou com 145 anos. Mas ele vai e faz o que Deus havia mandado fazer. Eu fico imaginando ele chegando para Sara, né, todo, né, próspero naquela terra, e aí chega para a mulher: Sara, ontem eu tive uma epifania. A mulher deve regalar o olho, né? Sabe que Deus me visitou e Deus falou assim que a gente precisa ir para uma terra. Mulher já mais detalhista, né? Para onde? Que terra? Ah, eu não sei, ele não falou, ele mandou a gente sair. Mas você vai sair daqui, aqui a gente está bem estabelecido, aqui eu tenho minhas amigas, né, eu vou no shopping, a gente conversa, toma lá o cafezinho lá e tal. Deus mandou sair, Sara. Ele deve ter abaixado já a cabeça, né, porque mulher a gente não é assim, né? Meio receoso, o que vai acontecer, né? Mas Deus mandou. Depois foi para o sobrinho, aí o sobrinho foi mais tranquilo, porque ele tratava o sobrinho como filho, aquela conversa mais pai e filho, e diz: Ló, ontem Deus me visitou e disse que é para mim ir para uma outra terra. Ele falou que vai me abençoar. Você não quer vir comigo? Eu imagino que ele tenha convidado, e Ló, estou dentro. Né? Vamos junto. Tudo que meu tio faz está prosperando, estou junto. Né? Eu vou caminhar junto. E ele vai junto nesta viagem. Parece que foi algo assim.
Mas era uma jornada difícil essa. Era uma caminhada difícil. Não era tão simples e tudo tão fácil. Eu imagino que todos eles, né, pai, esposa, sobrinho, devem ter feito perguntas para ele que ele não soube responder. Como assim? Deus falou com você? Não era algo comum assim também, não é? E os nossos negócios que estão tão bem, como é que vai ficar aqui? E que história é essa? Você vai ser uma grande nação? Nem tem filho, já está com 75 anos. Para onde você vai? Você vai abandonar seu pai aqui com 145 anos? Bom, deve ter sido muitas as perguntas, muitas as indagações, as incertezas. Certamente, eu acredito que Abraão não tinha como responder e tirar todas as dúvidas daquele momento de sua família. Tudo que ele tinha eram promessas. Promessas. E no coração, uma convicção de que devia obedecer a Deus. Afinal, Deus o visitou de uma forma concreta para ele, real, que os seus sentidos humanos não podiam negar. O que Deus oferecia para ele, Abraão, era somente a sua palavra. Só isso. Deus deu a palavra, vai. Abraão precisava crer e seguir sua jornada sendo sustentado pela promessa que Deus lhe havia dado. E a sua jornada, então, se inicia alicerçada sobre algumas simples palavras, mas palavras de um Deus que agora, para ele, Abraão, era mais real do que nunca, e que o sustentariam em toda a sua jornada, diante de qualquer luta, provas, tribulações, que ele pudesse experimentar. E aqueles que conhecem já esta história, sabem que este homem caminhou, sustentado por estas promessas, enfrentando todas as dificuldades. Ele tinha somente as promessas que este Deus fez para ele, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Abraão, eu e você que está aqui hoje, vocês estão ouvindo, né, pela internet, recebemos na epifania da encarnação do Filho de Deus promessas e desafios. Jesus nos deu promessas, mas também desafios. Agora, eu quero dizer que é você que está entre promessas e desafios.